Olá, pessoal. Nosso primeiro tema vai tratar de educação à distância. Tema super importante, né? Não precisa nem dizer da importância deste tema. A gente vai discutir algumas questões envolvendo a educação à distância antes de ler a redação modelo, tá bom? Que eu deixei aqui para vocês no nosso curso. Vamos lá. O que a gente precisa saber sobre educação à distância no Brasil? Pessoal, a gente está falando exatamente daquele período da pandemia, tá? Que foi um período crítico, um período muito complicado, né? Que as crianças adolescentes tiveram que se recolher aos seus lares para se prevenir de um possível contágio, né, desse vírus. Mas aí então todo mundo ficou pensando que a educação à distância pudesse ser uma novidade no Brasil. E não é, tá, pessoal? Não é. A nossa Lei de Diretrizes e Bases, né, LDB ou LDBE, tanto faz a sigla da educação, já tinha definido a forma como seria, não é, implementado o EAD no Brasil, tá? Então isso já tem na LDB. É importante que a gente saiba um pouco da história disso aqui pela lei. Por quê? Porque a gente precisa de argumento para poder dar suporte à redação. Não pode fazer redação só com ideias. A redação de quem quer passar no concurso tem que ter um suporte, chamado estratégia argumentativa. E a lei é uma estratégia argumentativa, pessoal, de autoridade. Tá? Ela se encaixa nesse tipo aqui. Porque quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa em especialistas sobre o assunto. Tudo bem. Mas para quem vai fazer concurso público, o melhor remédio, vamos dizer assim, a melhor estratégia de autoridade é a própria lei. É a lei e o papel das instituições. Tá? Até porque senão a gente entra em questões de muita politização, questões que ainda são muito sensíveis no Brasil, tá certo? Então a gente vai aqui, o argumento de autoridade é a própria lei. Bom, o que a gente sabe sobre a LDB envolvendo o EAD, né? Aqui a LDB trouxe com muita clareza a definição, tá? A definição de como o ensino à distância ou o ensino remoto, né, seria aplicado no Brasil. Isso surgiu com um decreto, tá? Foi exatamente, esse decreto, salvo engano, já foi até extinto, tá, pessoal? Mas ele foi um decreto de implementação desse sistema, que é o 5622, tá certo? De 2005. Tá bom? Então ele trouxe essa definição de como o EAD seria, tá? Seria implementado no Brasil. O que se envolveu? Ora, a lei, quando você tem uma lei, a primeira coisa que a lei vai fazer é definir competências. Ela define o objeto, naturalmente, a primeira coisa é o objeto, seus princípios, etc. Tá? Isso aqui está lá no início da LDB, isso não interessa agora. Mas ela vai definir competências. Então ela diz o quê? Que, olha só, fica a cargo do governo, né, o quê? Várias ações, tá? 3 ações. A promoção, ou seja, promover o EAD, a promoção, certo? O credenciamento, porque o governo ele vai regular o serviço, né? O credenciamento das instituições que terão EAD, tudo bem? E a difusão, que seria o espalhamento disso pelo país todo, tá bom? Isso envolve o que, pessoal? Isso envolve os métodos que vão ser usados, os comprovantes de conclusão, né, se serão credenciados e reconhecidos, tá? Então, isso você tinha muito claro. Inclusive, olha só, no artigo 80 da lei, não é? Essa competência do governo envolvia a competência dos 3 entes, tá? Falava sobre o governo da União, né, os governos dos estados e dos municípios. No esforço coletivo para fazer com que houvesse a promoção do EAD no Brasil, tá? Do ensino à distância, certo? Então aqui é exatamente uma competência comum, tá? De todos esses entes, tá certo? Que nós temos. O governo também, a lei também trazia com clareza a necessidade de se usar todos os meios necessários para promover a educação à distância. Então, quando a gente pensa em educação à distância, não é só a internet. É claro que existe a internet com suas plataformas de transmissão,
Mas você tem também as rádios, né? Certo? Os sistemas televisivos, tá? Ou seja, tudo que é meio que pudesse. Tanto que EAD, gente, EAD é um assunto velho. Se a gente pegar, por exemplo, o famoso lá da Globo, telecurso, segundo grau, por exemplo. Aquilo ali era uma forma de EAD, porque a pessoa assistia da casa dela, né? Isso fazia muito para quê? Para fazer a adaptação da educação de jovens e adultos, tá? Que tardiamente, né, não havia concluído no período correto, no período adequado, vamos dizer assim, e aí se faz isso mais tardiamente. Mas você tem, por exemplo, EAD de cursos técnicos ainda, em cursos, por exemplo, quase que fosse PDF, mas não era PDF, eram apostilas que o pessoal comprava nos Correios, Instituto Monitor, Instituto Universal, né? Por exemplo, esses. Mas eram cursos particulares, mas que tinha todo um credenciamento ali regulado por instituições governamentais, tá? Todo um reconhecimento de certificado regulado por instituições governamentais, tranquilo? Certo? Inclusive, olha só, aí você fala assim, ah, mas o EAD é muito voltado para ensino superior, Júnior, muito voltado para ensino técnico ou para ensino de capacitação de professores. Alto lá, nem sempre. A gente tem o artigo 32, é bom que se guarde, porque dá uma diferença, a gente tem informação, né? Artigo 32, parágrafo 4º, tem tudo a ver com você, vai falar sobre o EAD para o ensino fundamental, certo? O EAD para o ensino fundamental. De que forma é previsto? De forma complementar. Isso aqui é super importante, é coisa para outro tema, tá, gente? Que a gente for treinar no curso. De forma complementar. E em situações emergenciais, adoção em situações emergenciais. Se vocês escutarem um barulhinho aqui, eu vou explicar. É que eu tenho uma bebê que eu acabei de adotar, né? A bebê é uma cachorrinha, estava abandonada, eu tive que adotar, não tinha que sair. Ela adora aula online, então ela fica aqui no meu colo. Então vamos lá, olha só. Então o que nós temos? Nós temos o EAD no ensino fundamental, sendo tratado para situações emergenciais, que foi o que aconteceu na pandemia, é o exemplo mais nítido e indubitável que temos, e a forma complementar do EAD, tá? E essa forma complementar, pessoal, dá início ao chamado ensino híbrido, que já podia ter acontecido no Brasil há muito tempo, tá certo? Ou seja, parte do ensino acontecendo de forma presencial, parte à distância. Isso teria preparado a gente para a situação emergencial, tá bom? Tudo bem? Então, quer dizer, é uma questão bem interessante para você entender. Aliás, o futuro da educação deve ser o ensino híbrido, tá? Isso aí vai ser outro tema de que a gente vai falar, tá certo? Sobre essa questão. Bom, isso é o que a lei prevê, o que tem lá na LDB. Claro que a LDB vai falar de outros assuntos, vai falar da educação à distância, né, para, por exemplo, capacitação de professores, etc. Mas a gente não vai falar disso aqui, tá? Não precisa a gente avançar tanto. Basta que a gente tenha pouca informação, informação concentrada e que a gente saiba abordar, tá bom? Então, recuperando aqui, olha só, a LDB já trazia as estratégias, perdão, já trazia uma definição de como o IAD seria implantado no Brasil, trazia competência para promoção, credenciamento e difusão, que é uma competência compartilhada entre União, Estados e municípios, e trazia os formatos, né? Ali todos os meios, ainda falava assim que o governo deverá usar todos os meios de radiodifusão, imagens, sons, então isso inclui a internet nesse processo, tá bom? E vamos lembrar que a EAD também, no artigo 32, parágrafo 4º da LDB, foi também retratado para o ensino fundamental de forma complementar, que lembra o ensino híbrido, e de forma atender situações emergenciais, tá bom? Então, pronto, nós já temos essa questão bem definida, tá? Agora vamos falar sobre o EAD em outros lugares do mundo, porque a gente também pode usar como argumento, não só a lei, mas usar argumento de comparação, tá, pessoal? O argumento de exemplificação, tá? Que países mais usam o EAD? Então, vou pagar aqui para a gente pensar, né? Quais países mais usam o ensino à distância? É bom você entender quais são os que mais usam. Por incrível que pareça, o Brasil é um dos que mais usa. Mas usa para a escola comum? Não. Por exemplo, se eu estou fazendo um curso preparatório, pessoal, eu sei muito sobre EAD porque eu estou no EAD praticamente desde que comecei a trabalhar para concurso público. Eu fiquei um tempo trabalhando presencial. Logo depois, ali pelos idos de 2006, surgiram
as formas no concurso público de ensino à distância. Hoje a gente tem uma expansão muito grande de ensino à distância para as faculdades no Brasil, né? Trazendo essa modalidade para as faculdades, é muito aplicado, tá? Cursos preparatórios, cursos tecnológicos, cursos técnicos, cursos de nível superior, isso é bastante usado. As escolas particulares agora estão usando, né, de ensino fundamental, as escolas de ensino básico de modo geral, estão usando o EAD de forma híbrida, tá? Assim, fazendo uma hibridização com o presencial, exatamente porque elas criaram as plataformas durante a fase emergencial da Covid, tá certo? Então o Brasil é um dos países que mais usam. Os Estados Unidos é um dos países que mais usa também EAD, principalmente para nível superior, tá? E a Coreia do Sul, não nos esqueçamos que não tem mais acento, né? Também é um dos países que mais usa também ensino à distância para vários segmentos escolares. Porém, tem uma diferença, é que tanto os Estados Unidos quanto a Coreia do Sul, eles investem pesado nisso, tá? Certo? É bastante investimento nessa área. O Brasil tem, mas não investe. Quem investe aqui é o particular, tá bom? O governo praticamente não gasta dinheiro com estruturas de educação à distância, certo? Inclusive, a própria LDB prevê um custo reduzido, formas de custo reduzido, ela já traz até essa previsão, que é uma das vantagens do ensino à distância, inclusive, tá bom? Aqui, os Estados Unidos e Coreia investem tanto na infraestrutura do EAD, como investem também, pessoal, na capacitação, na profissionalização, né? Capacitação, na profissionalização de todos os envolvidos no ensino à distância, sejam os professores, sejam os técnicos que precisam lidar, não é, com essas plataformas. Então, há todo o envolvimento, tá certo, por trás aqui dessa questão, tá bom? Bom, aqui a gente falou então dos países que mais usam EAD, a gente também tem a Índia também, tá? A Índia também usa bastante o EAD, tá certo? Mas vamos lá. Quais são os problemas do ensino à distância, pessoal? Vamos lá, então, vamos falar de Brasil, né? Já que a gente não investe, o que sobra? Sobram problemas, tá? Quais são os principais problemas do ensino à distância? Primeiro problema, né, é o problema de infraestrutura. Isso a gente vai falar dos problemas envolvendo o EAD nas escolas públicas, tá, pessoal? É claro que privado também. Por exemplo, às vezes eu tenho um aluno que é lá, por exemplo, do Amazonas, né? E às vezes eles moram em regiões em que a internet é um pouquinho precária, e mesmo sendo gente que tem dinheiro. E às vezes tem que ir até Manaus ou até uma cidade mais próxima para se deslocar para imprimir material, assistir aula, esse tipo de coisa. Acontece isso até hoje no Brasil. Tá? O Brasil é muito grande, dimensões continentais, então você tem esse problema. Tem regiões muito montanhosas, que é o caso de Minas Gerais, por exemplo, não é? Que há bastantes acidentes geográficos, então você tem locais onde simplesmente área rural onde a internet não é boa, tá bom? Então nós temos um problema de infraestrutura, querendo ou não, que pode ser causado por falta de investimento ou não, tá? Pode ser natural da própria internet, de você ainda não ter tecnologia para atender todos esses segmentos, tá certo? E simplesmente da falta de investimentos, tranquilo? Então vamos mais. Nós temos o problema também da falta de conhecimento. Falta de conhecimento, falta de preparação, tá? O que acontece? A infraestrutura, eu vou mexer aqui, vou tentar puxar um pouquinho para aquilo que vai servir para redação de fato, que é a questão do investimento, da falta de investimento governamental no EAD. Por exemplo, qual foi o problema para os professores, né? Quando houve aquela decisão por se trabalhar com ensino à distância, o que aconteceu no Brasil? Essa decisão ela foi tomada de forma muito rápida em função da calamidade, tudo bem até aí, mas não houve uma centralização das decisões. A gente sentiu falta, realmente, de um pronunciamento mais claro do MEC, de forma urgente, a se reunir, por exemplo, os secretários de educação de todos os estados e se criar um tronco único, um eixo comum
tá certo? De trabalho. É claro que cada estado vai fazer, cada estado, cada município, vai fazer sua adaptação, tá? Desse sistema. Mas faltou uma decisão centralizada. Então houve muita fragmentação de decisões. Cada governo tomou sua decisão, cada município tomou sua decisão, cada escola, cada professor tinha uma forma de trabalho. Então houve muita fragmentação do processo, tá? Desse processo de implementação naquela fase de urgência. Como não havia um eixo único de decisão, você tinha muita falta de conhecimento dos professores sobre como proceder. Por exemplo, só uma pesquisa recente do INEP, né, feita este ano, em maio de 2022, em que os 90% dos professores alegou que não sabia lidar com o EAD, tá certo? Diante de um número tão alto assim, o que nós temos? Nós temos um problema bem sério, não só de desconhecimento, mas também não houve. O problema não era não conhecer, era não ter para onde correr. Ou seja, muita gente começou seus trabalhos em EAD sem infraestrutura e com total falta de conhecimento, tá? Falta de conhecimento sobre o funcionamento desse processo todo. E não é só falta de conhecimento sobre o funcionamento do EAD, mas sobre como adaptar as rotinas, adaptar conteúdo, adaptar a jornada. Tá bom? A gente não tinha essa adaptação, tá? Os professores não sabiam como proceder, tá bom? De que modo? Vamos lá. Por exemplo, para muitos professores faltava, só para vocês terem noção, material. Porque você tem no Brasil diferentes realidades de professores, não é? Vamos dizer assim, trabalhando, tá? Realidades salariais, realidades de investimento na carreira. Você tem locais que as pessoas ganham muito pouco, locais que as pessoas ganham muito bem. Lembro que na época que começou a pandemia, por exemplo, Maranhão pagava muito melhor que Minas Gerais, tá certo? Assim, pensando na educação dos estados. Então, o salário do professor no Maranhão era muito mais alto do que em Minas Gerais. Então, eram realidades completamente diferentes. Como é que o cara vai comprar um celular, uma câmera? Ou seja, todos os apetrechos necessários para a transmissão da aula, tá? E não era só isso. Quando você fala em EAD você precisa também do espaço para que ele aconteça. Né? Quantas pessoas nas suas casas? Como trabalhar numa casa que não foi provida para ter um escritório, por exemplo? E a maior parte das casas brasileiras, gente, não cabem nem as pessoas que moram dentro dela, tá? Dentro delas. Então você imagina que a pandemia colocou todo mundo para dentro de casa, né? A maioria das pessoas para dentro de casa. Em casa em que as pessoas nunca conviveram o tempo inteiro dentro delas. Mal convivem para dormir, né? Casa de trabalhador. Então você não tinha esse espaço nem para o professor trabalhar, muito menos para o aluno estudar. Sem contar alunos que não tinham celular. Às vezes uma casa tem um celular, tem 4 filhos. Né? Esse celular às vezes é da mãe. Ou o celular tem a tela quebrada, não tem como fazer o reparo, não tem como fazer aquisição de outro. Ou simplesmente não existe o Wi-Fi, tá? Não tem a internet de banda larga, né? Para que pudesse ali ter acesso. Então, a gente enfrentou todos esses problemas com o ensino à distância. A outra questão do ensino à distância no Brasil veio uma questão social bem grave. Tá? Um aspecto social envolvendo o EAD no Brasil. Que aspecto social? Primeira questão, alimentação. A gente sabe, não é segredo para ninguém, que no Brasil a gente tem uma insegurança alimentar muito grande das nossas crianças e adolescentes, e a maioria vai para a escola para se alimentar mesmo, tá? Porque não tem o que comer em casa devidamente, ainda mais agora nessa crise. E com o ensino à distância, isso virou um problema. Faltou gestão da merenda escolar, né? Houve municípios que transformaram aquela, né, a merenda em cestas básicas para tentar resolver o problema, até para não perder o alimento. Mas teve município que simplesmente não se moveu, tá? Teve estado que simplesmente não ditou diretriz nenhuma sobre isso. Então, houve esses problemas. E você tem outro problema também, não é? Em relação à saúde e à segurança da criança e do adolescente. A gente sabe que a escola preza muito pela saúde física e mental das crianças de certo modo. É claro que não é perfeito, mas a gente sabe, não é? Quem é professor sabe quando uma criança está passando por um problema muito grave, quando ela parece toda machucada, então pode ter ali por trás problemas de violência intrafamiliar. A criança e o adolescente levam muita coisa para os professores. A partir dali você tem denúncias de maus tratos, né, que são feitas de forma
dentro de um órgão oficial que é a escola pública. Então você tinha essas questões. E o outro problema do EAD é a vigilância, né? A vigilância sobre o professor. Isso aconteceu mais nas escolas particulares, tá? Mas as públicas também. A vigilância sobre a aplicação de conteúdos, ou seja, a falta de liberdade de ensino ou de liberdade de cátedra. Né? Houve muita vigilância, muita encheção de saco, muita denúncia. Né? Isso dava muita insegurança em relação aos professores sobre essa questão. Tá? Tudo bem? Bom, vamos agora partir para o que o EAD precisa. Então, nós falamos dos problemas do EAD, que é a questão da adaptação, tá? Adaptação de carga horária, adaptação de currículo, foi uma bagunça total. Houve muita reclamação, muitos problemas sociais aqui envolvendo o EAD, problemas de infraestrutura de um modo geral, não é? Falta de investimento em infraestrutura, falta de capacitação desse professor para atender essa nova realidade, sendo que a questão já estava prevista na própria LDB e era de obrigação dos governos, tá? E não dos professores dar conta dessa situação, certo? Vamos falar agora sobre o que é preciso para que o EAD funcione, caso a sua prova... Veja que eu estou tentando fechar todas as pontas, tá? Caso a sua prova exija, o que a gente precisa fazer para que o EAD funcione? Primeiro, é a educação à distância, gente, entre esses critérios aqui, ó, organização, tá? Entra o critério espacial, tá certo? A questão do espaço, a questão do tempo, tá bom? A questão da estrutura, né, tecnológica, certo? E entra a questão do motivacional, que eu vou falar sobre isso, motivacional. E aqui mais um aspecto, tá certo? Da adaptação de conteúdos. Adaptação de conteúdos. Vamos lá. Em relação à organização. Para o EAD funcionar, você precisa de uma organização como um eixo central, tá? Que vai definir quais são as tarefas primordiais, disciplinas primordiais, ou seja, aquilo que você vai jogar luz. Por quê? Porque nem tudo, vamos supor que você está trabalhando com ensino híbrido. Existem coisas que você vai ter preferência por fazer no ensino presencial, outras coisas podem ser feitas, ensaiadas no ensino à distância. Então, qual vai ser o foco desse ensino à distância? Tá bom? Você precisa de organização do foco, das metas a serem alcançadas, do processo de avaliação, como que ele vai ocorrer, certo? Tudo isso precisa ser pensado para o EAD acontecer de forma precisa, tá bom? Quais são os mecanismos que você vai usar no EAD? As plataformas? Vai ser rádio, né? Vai ser pela rádio, transmissão via programa de rádio? Vai ser via TV? Vai ser via internet? Né? Essa aula será ao vivo? Será presencial? A gente pode colocar aqui presencial, ao vivo, qual vai ser a estrutura que eu vou usar, certo? Qual vai ser o ambiente virtual de aprendizagem que vou usar? A tecnologia que vai ser envolvida. Por quê? Porque dependendo da fase etária, não é? Por exemplo, vamos uma tecnologia Moodle, né? É uma estrutura muito simples, um Zoom da vida, uma estrutura muito simples para você usar com um aluno de nível superior. Porém, um aluno, por exemplo, de quinto ano, sexto ano, às vezes o aluno, né, ali de terceiro ano ainda, lá para trás, tá certo? Do primeiro, terceiro ano, vamos dizer assim, você precisa de outro tipo de estrutura, precisa de uma estrutura um pouco mais dinâmica para esse aluno, tá? Que ambiente virtual vai ser esse? Então, esse ambiente virtual ele precisa acompanhar o público, tá? Ele precisa ser construído para atender o público. Por quê? Porque ele precisa ser responsivo, ou seja, né, facilitar a visão, as pessoas têm que ter acesso, facilitar a visão. Ele precisa ter uma identidade com o seu público, tudo bem? Porque note que às vezes você sai de uma plataforma virtual de um cursinho, não é? Não vou citar nome, um dia eu estava numa plataforma, a minha é muito simplória, o cara entra ali e tal, olha tudo.
Já vi. Mas, mesmo assim, quando a gente montou essa plataforma, o aluno tinha dificuldade de fazer senha. Era dramático, dificuldade, às vezes, para poder fazer todo o credenciamento dele. Mas, por exemplo, outro dia eu adquiri um curso dessas plataformas virtuais, assim, que vão dando caminhos para a pessoa estudar, para um sobrinho. E ele não sabia, ele entrava e ficava perdido, ele não sabia onde ele clicava, porque tinha lá 30 mil aulas, ok, horas de aula. Mas ele não sabia por onde ele começava. Ele custou pegar o ritmo, então se perde muito tempo, tá? Você precisa de exatamente aqui de definir o teu público e ter uma identidade. A questão do espaço, certo? Aqui está falando do local de aprendizagem, o local físico. Onde se situará este aprendiz? Em que parte da casa? E onde se situará quem vai gravar a aula? Tá? Quem vai fazer a tua transmissão de aula? Se a pessoa mora em uma cidade grande, tem muito trânsito, como que é isso? Não é? Porque às vezes você chega, por exemplo, num local, na minha cidade, que eu gravo aula agora, na cidade atual em que eu estou morando, eu não achei uma empresa que fizesse isolamento de vidro, de jeito nenhum. Tá? De janela, vidro. Não achei. No Rio tinha, mas aqui não. Tá? A questão do tempo, adaptação do tempo. Porque o tempo, né, de aula para o EAD é completamente diferente, gente, do tempo presencial. Completamente. A chamada precisa ser virtual, não precisa ser feita ali com o professor olhando quem é que está e quem não está. Tá? Ela pode ser feita de forma automática. Logou, então já deu a chamada. O tempo de aula, 20 minutos de aula, por exemplo, para vocês que são adultos, né, equivale a 1 hora a 60 minutos de aula presencial. Por quê? Porque a gente vai falando, sem nenhuma interrupção. Sem parar, sem. Né? O EAD exige muito foco, então você fica muito focado naquilo que você realmente está fazendo, tá? Outra, EAD precisa de motivacional. Por quê? Como as pessoas estão isoladas, você precisa de aspectos motivacionais. Por exemplo, o caso das crianças, transformar conteúdos, né, adaptar conteúdos em games, né, a chamada gamificação. Gamificação. Olha, eu posto essas bagunças aqui, vocês devem evitar, tá? Então você tem a gamificação de conteúdos, porque é o universo que eles vivem, tá certo? Então você precisa fazer toda essa inovação. É preciso também criar tarefas coletivas. É possível nesses ambientes virtuais. Criação de tarefas coletivas, certo? De respostas coletivas e colaborativas. Por que isso aqui é interessante? Para manter o engajamento do aluno. Senão ele não fica engajado, não tem como ele ficar olhando para o vídeo e o professor falando. Ainda mais dependendo da idade, não consegue mesmo. Tá? Não é um problema. A outra questão, gente, é a questão, por exemplo, de você exatamente fazer essa adaptação de conteúdos, né? Ou seja, fazendo escolhas daquilo que realmente precisa ser tratado no EAD, estabelecendo metas, criando processos avaliativos, transformando esses processos, não dá mais, agora não tem mais papel, então você precisa gamificar o seu conteúdo, você precisa criar tarefas coletivas, precisa usar redes sociais para aumentar, não é, a relação do aluno com os outros. Isso aqui acaba superando os problemas que, de certo modo, contornando problemas que são problemas de socialização, né, que ele tinha na escola e que ele acaba perdendo quando precisa ficar exclusivamente com o ensino à distância. Então você tem todas essas questões, tá? Por exemplo, no caso de crianças pequenas, que foi um drama, né? Crianças pequenas. No caso de crianças pequenas, você precisa de quê para que o EAD dê certo? Primeiro, precisa de desenvolvimento da família. Por quê? Porque a criança pequena tem uma rotina em casa, então a família tem que criar aquela rotina do EAD para ela. E a família precisa entender também o processo, de certo modo, tá? Para que a família possa conectar para a criança, que possa de certo modo, participar, porque tá dentro da casa dela, não tem mais como, não é simplesmente jogar ali e achar que vai dar certo. Não, a família tem que ser envolvida naqueles processos, tem que conhecer, inclusive, não é todo o processo. A criança precisa de aulas ao vivo, criança pequena, não dá para ter aula gravada. As aulas precisam ser ao vivo, por quê? Para aumentar o mecanismo de interação, tá? Aqui por conta da interação, que deve ser promovida entre o professor e a criança, tudo bem? As atividades precisam ser totalmente lúdicas, em peso, né?
atividades lúdicas. E aí entra a questão da gamificação, entra a questão do estímulo à leitura, tá? Por meio da contação, tá? Aqui, ó, contação, né, de história, teatro, atividades teatrais, teatros fantoches, né? Desenho animado, é possível reproduzir desenho animado, é possível reproduzir nessas plataformas, né? Aulas de canto. Então você precisa de uma hibridização, tá? Hibridizar exatamente o conteúdo curricular formal com o conteúdo lúdico, tá? Não tem jeito de não ser, tá bom? Então, outra coisa, quando a gente fala aqui em motivacional, aula à distância precisa da motivação, gente, que, por exemplo, a gente quando está em sala de aula, às vezes quando a gente conversa com alunos de modo geral, dá uma dica, uma sugestão, etc. No EAD, o motivacional tem que acontecer sempre, porque a gente precisa o tempo inteiro conversar com o aluno, para que ele possa amanhã abrir a plataforma dele, tá? Porque senão não acontece, fica uma coisa muito seca e muito distante da realidade para ele. E fica difícil manter a concentração. Então o motivacional, pode ver que a rede social olha só, as redes sociais, os streams, eles têm força motivacional o tempo inteiro. Por isso que, olha só, por isso que os influencers digitais fazem sucesso, porque são motivacionais, tá certo? Até a gente até chama, né? De prosperidade tóxica quando é em excesso, né? Então você tem que ter ali um equilíbrio, tá certo? Entre o conteúdo e o motivacional. O tempo inteiro ele tem que acontecer, tá? Até porque as pessoas que estão do outro lado estão sozinhas. E a gente também que está dando aula. Né? Todo professor que é professor mesmo gosta de estar em sala de aula. A gente vem pro EAD, né? Quando você, por outras questões, você precisa alcançar um número maior de pessoas, você precisa ficar em casa mesmo trabalhando. A situação da pandemia, por exemplo, colocou todo mundo no EAD. Então, o que acontece? Você tem que manter o seu motivacional ali em alta e criar estruturas para que aquela pessoa se sinta acolhida, tá? Por conta da distância. Nós somos seres gregários. O ser humano é gregário, ou seja, ele anda em grupo. O ensino à distância, de certo modo, separa esse grupo, né? Do contato físico, do abraço, que é cultural do brasileiro. Então a gente precisa criar o motivacional para que a pessoa esteja ali, tá? Bom, fizemos toda uma apresentação teórica. Agora nós vamos pegar a nossa redaçãozinha aqui e mostrar como que ela precisa ser desenvolvida para nossa banca, tá bom? Perceba, ó, que aqui no meio tem um E, tá? No vídeo, né, que eu fiz de abertura aqui no curso, eu falei sobre essa questão da conjunção E nesse tipo de tema. Quando cai o tema, ele não é unicelular. Você tem aqui, né, um tema bicelular, ó, a expectativa e a realidade do ensino à distância para a escola pública no Brasil durante a fase crítica da pandemia. Então tem que falar das duas coisas. O que vai aparecer na introdução? Primeira retomada do tema. E lembrando que como a banca valoriza muito, 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 muito a questão da argumentação, você precisa antecipar a argumentação de certo modo, tá? Então vamos lá? Cumpre preliminarmente reconhecer que a expectativa da adoção do ensino à distância no Brasil, durante a fase crítica da pandemia, seria manter nossas crianças e adolescentes em conexão com a escola. Então aqui é a ideia preliminar. A expectativa era essa, né? Manter as crianças em conexão com a escola durante a fase da pandemia. Tá? E não simplesmente abandonar as crianças em casa. E aí, o que aconteceu? Qual foi a realidade? A realidade foi exatamente ao encontro dessa expectativa? Não, foi o contrário. Então, ó, ocorre, contudo, conjunção de oposição, que na realidade o EAD jogou mais luz sobre a ineficiência do Estado na condução de políticas públicas educacionais e colaborou para o aprofundamento das desigualdades sociais existentes no país. Então, perfeito. Trouxe aqui a expectativa e trouxe dois fatos da realidade, ou seja, eu já sei que eu teria uma estrutura argumentativa em trio, tá? O que é bom para esta banca, tá bom? Então vamos lá, ó.
Convém lembrar que o fechamento das escolas e a decisão de manter de forma remota a transmissão de conteúdos escolares visaram, em primeiro momento, proteger a saúde de crianças, de adolescentes e de suas famílias. Então, aqui, o que se visou no primeiro momento? Proteção, né? Aqui, a proteção da saúde. De forma secundária, houve a expectativa de que o Estado pudesse cumprir disposições presentes na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determinam que cabe ao poder público incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis de ensino, tá? Joia. Importa complementar que a lei ainda prevê o uso do EAD para o ensino fundamental em situações emergenciais. Então isso aqui mostrou que a pessoa sabia, certo? Quando a pessoa entrega uma redação assim, ela entrega uma redação com capacidade argumentativa e com estratégia argumentativa de responsabilidade para quem quer ser aprovado no concurso público. Afinal de contas, você vai ser agente do Estado. E nada melhor do que selecionar um agente do Estado que conheça a lei sobre aquele assunto, tá bom? Então, bacana. Aqui trouxe o que se esperava, proteção à saúde, conexão com a escola, não é? Se esperava a responsabilidade por parte do poder público. Tá? Então aqui foi toda a expectativa. A realidade vai ser aqui apontada, porque a realidade foi dura, né? Então ela vai gastar mais a argumentação. Vamos ver como que foi construído aqui essa argumentação. A realidade, porém, do EAD no Brasil, na fase crítica da pandemia, passou longe de tais expectativas. Isso decorre do fato de que o ensino remoto aplicado em 2020 demonstrou quão desinteressado e ineficiente costuma ser o poder público, não é? Quando o assunto é tomar decisões que beneficiam a educação pública. À época dos fatos, a ausência de uma coordenação centralizada por parte do Ministério da Educação, quer dizer, entrou em âmbito institucional, o que é muito importante para quem faz concurso público, entender suas instituições, muito bem, com estratégias claras e objetivas para direcionar melhor o ensino remoto, implicou a implementação de um próspero ensino remoto para o qual 90%, até vou tirar essa palavra aqui, né? Para o qual 90% dos professores não tinham qualquer preparação mínima, seja profissional, seja instrumental. Aqui colocou de parênteses, muitos profissionais não tinham nem sequer Wi-Fi, celulares, computadores ou câmeras para transmissão das aulas, tá? Parentização para fins de exemplificação. Outra dura lição é constatar o aumento da precarização do ensino público. Com atividades presenciais suspensas em 2020, por mais de 250 dias em média, cerca de 20% dos conteúdos de matemática e de português foram ensinados no ensino fundamental das escolas públicas. Esse é o registro de uma pesquisa feita pelo Instituto INSPER. A pesquisa ainda aponta que, em termos de proficiência, os alunos do terceiro ano do ensino médio tiveram uma perda acumulada de mais de 70% de conteúdos de língua portuguesa. Tal situação é extremamente dramática, porque esse número indicia que a maioria dos alunos de famílias de baixa renda estará fora do ensino superior, ou seja, você tem um aumento da desigualdade social no Brasil, sem dúvida alguma, tá? Veja que aqui apareceram números. Esses números aqui que vocês estão vendo são números o quê? Que atestam uma estratégia argumentativa denominada, pessoal, argumento de prova concreta, tá? O argumento de prova concreta. Júnior, mas Júnior, eu vou tirar meus números, pá, e tal. Se você pensar que no Brasil tem muita exclusão, gente, números absurdos para a exclusão no Brasil é realidade. Né? Você fala assim, 90% dos professores não sabem lidar com EAD. É verdade. Se eu olhava para um para o outro, não sei, tô desesperado. Né? Se você falar que houve, houve né, baixa de aproveitamento aí em torno de 70% de conteúdos, deixaram de ser aproveitados. Normal. Se você falar, né, que 70% das crianças que estão na escola pública, né, são de famílias que recebem até um salário mínimo. Você está falando de uma realidade. Então, qualquer número nesta casa é sempre uma realidade. Por quê? Porque você está lidando com um país com graves deficiências socioeconômicas, tá bom? Então, vamos para a conclusão. Então, veja que a argumentação toda aqui foi pautada, né, por argumentos, ou seja, por estratégias argumentativas. Então vamos mais, ó. Diante de uma situação crítica como esta, é preciso que a sociedade adote uma posição de exigência de uma retomada do ensino feito de forma híbrida, né? Porque agora já passou a pandemia, então pelo menos que se adote a forma híbrida prevista na LDB, para que políticas públicas possam estruturar melhor as duas formas de transmissão de conteúdos. Ademais, é preciso reconhecer que o ensino no Brasil demanda uma reforma ampla e profunda,
Mas enquanto sobrevier o risco de uma crise similar à da Covid, a imperioso em tempos de aparente normalidade é ensaiar saídas para que o EAD garanta condições dignas de aprendizagem para as crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas. Perfeito. Na conclusão, você pode trabalhar com aquilo que a gente chama de medida de mitigação. O que é mitigação? Mitigação é abrandamento. Tá? Não adianta na conclusão você tratar de soluções, né? Porque quem dera se nós tivéssemos soluções para os vários problemas que temos. Nós temos abrandamento. Então, esse abrandamento é o quê? Já é a preparação do ensino híbrido. Para na hora que acontecer novamente, porque a gente não está longe de passar por uma segunda crise, tá? Da Covid, por exemplo, ou de outra crise. A gente já tenha isso bem ensaiado, certo? Já tem isso bem organizado, tá bom? Bom, aqui eu falei para vocês sobre a parte de conteúdo, né? Próximo vídeo aqui no curso, na turma de redação, a gente vai falar sobre a estrutura, como se organizou esse conteúdo, o que é coesão, quais são os elementos, né, que ajudam a redação a cumprir seu aspecto microestrutural, principalmente que é muito exigido no concurso. Aliás, é um dos primeiros elementos que a banca analisa, tá bom?